Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Uns João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. E vós quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse sermão expositivo foi pregado na noite do dia 28 de junho de 2020, domingo, durante a vigência da pandemia do coronavírus, o Covid-19. Este foi o motivo da congregação permanecer com as portas fechadas durante a exposição desse sermão. Além do pastor, mais 4 irmãos estavam presentes: Abimael, Joel, a cantora Ivanilza e o seu esposo, o irmão Dedé. Quero destacar a presença dos nossos queridos irmãos que estão aqui conosco, irmão Abimael, o irmão Joel, a minha retaguarda, mais à direita, irmão Dedé e também a cantora Ivanilza. Nos dão esse privilégio de louvar a Deus conosco aqui neste culto. Temos há poucos instantes lido o texto de Marcos, capítulo 8, versículos 27 ao 33, texto que fizemos como a leitura neste culto. E a partir desse momento, rogo as orações dos amados irmãos, tanto aos irmãos que estão em casa, como os irmãos aqui à minha frente e à minha retaguarda. Sou carente das orações, reconheço as minhas limitações, mas o nosso Deus é que tem todo o saber. Quando nós lemos o texto de Marcos capítulo 8, versículo 27 a 33, nós descobrimos grandes verdades nesse texto. Nesse texto, nós vemos o interesse do Senhor Jesus em querer saber a opinião do povo, pela boca dos seus discípulos, sobre o que o povo, o que as gentes, as multidões estavam propagando, dizendo algo a respeito do Senhor Jesus Cristo. Jesus interessou-se por isso, ele queria saber a opinião das pessoas. E nós vemos que as opiniões do povo foram as opiniões mais diversas possíveis, mas coube ao apóstolo Pedro, que alguns chamam do impetuoso Pedro, dar uma resposta sábia. Mas o que nos entristece nesse texto, de alguma forma, vemos Pedro, apesar de ser esse Pedro impulsivo, esse Pedro que sempre estava arriscando ir na frente dos outros, apesar de ter dado essa tão completa opinião a respeito, irreal a respeito do Senhor Jesus Cristo, Pedro, em um momento ele vacilou na fé, deixou uma brecha na sua vida e Satanás tomou a sua boca. Nós hoje vivemos num mundo onde a propaganda, quando eu falo em propaganda, estou falando principalmente da propaganda que é colocada nas mídias, nas redes sociais, na televisão. Quem quiser realmente prosperar e ter bons negócios deve fazer uma boa propaganda. E é claro, Jesus, como o carpinteiro de Nazaré, que começou o seu ministério mesmo sem ter frequentado as escolas dos rabinos, Jesus estava atraindo muitas multidões. Multidões afluíam, saíam muitas vezes da Judéia, iam até a região da Galileia, custeando ali o Jordão. Jesus de vez em quando passava
ou pelo menos ali com seus discípulos, caminhando em várias daquelas estradas, percorrendo as aldeias, percorrendo cidades, vilarejos, povoados, a fama de Jesus ia crescendo, ia se expandindo, o nome de Jesus estava sendo conhecido, bem propagado, o nome de Jesus estava praticamente em todas as bocas, né? Era o auge do momento, alguém que estava pregando o Evangelho, e este Evangelho é o Evangelho que ele dizia, o Evangelho do Reino de Deus. Jesus estava fazendo muitos milagres, libertando pessoas oprimidas do diabo, expulsando demônios, ressuscitando mortos, fazendo milagres estupendos, milagres que a ciência até hoje não explica. Jesus multiplicando pães, Jesus andando sobre as águas, enfim, a fama de Jesus, ela transpôs além fronteiras, ultrapassou a região ali da Galileia, da Samaria, chegando até a Sidom, a Fenícia, e Jesus agora chega bem próximo à Síria, quando o texto vai nos revelar aqui algo maravilhoso. Mas também em meio de tanta propaganda que as pessoas até hoje falam do Senhor Jesus, e tudo que está na Bíblia acerca do Senhor Jesus são verdades profundas, há muita gente que até hoje não conhece quem de fato foi esse personagem, o Senhor Jesus Cristo. Foi, eu digo no sentido de história do passado, mas Jesus, ele é permanente, ele é eterno, ele não tem fim de dias. Mas muita gente, mesmo pessoas bem abalizadas no saber, quem sabe pessoas com mestrado, com doutorado, cientistas, políticos, militares, enfim, tanta gente de boa fama, não conhece de fato quem é Jesus. Nem as pessoas que viveram ao lado do Senhor Jesus o compreenderam. Pessoas que viveram no tempo do Senhor Jesus Cristo, no século I, não compreenderam de fato quem realmente é o Senhor Jesus Cristo. E para nós compreendermos quem de fato é o Senhor Jesus Cristo, nós carecemos da graça, da bênção reveladora do Espírito Santo. Mas tenha muito cuidado com muitas fake news que estão sendo propagadas por aí. Quando eu falo de fake news, são notícias mentirosas, mas as notícias acerca do Senhor Jesus Cristo, todas na Bíblia são verdadeiras. Vamos então ao nosso texto. Quando nós olhamos os versículos 27 a 30, nós vemos aqui no texto a confissão de Pedro. Grandes momentos eu espero que o Espírito do Senhor nos proporcione nesta noite aqui, que possamos entender de fato quem é Jesus, porque ele foi o Cordeiro de Deus, porque ele tinha que morrer na cruz. A confissão de Pedro está no versículo 27 a 30. Primeiro ponto que eu vejo está no versículo 27, sobre a intenção de Jesus, para onde Jesus tensionou ir. E vemos no texto o lugar de destino de Jesus e dos seus discípulos. O versículo 27, acompanhe na sua Bíblia, o texto expressa: e saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. Cesareia era uma cidade antiga romana que ficava aproximadamente ali, ou localizada ali na base sudoeste do Monte Hermon. Ficava a nordeste da província da Galileia, ou da região da Galileia. Jesus então, ele quer ir para lá. Aí ele chama seus discípulos com destino a esta região. Para onde Jesus ia, ele sempre estava acompanhado de pessoas, sejam seus discípulos ou multidões que o acompanhavam. Pois bem, nesse momento, Jesus, que não perdia tempo, Jesus que não jogava a conversa fora, Jesus que sempre estava ministrando, ensinando, fosse sentado em um barco, fosse em cima de uma montanha, fosse até mesmo se deslocando nas estradas empoeiradas ali
de Israel, ele não perdia tempo, ele não ficava calado. Jesus sempre estava ensinando. E nesse momento, nós vemos que foi criada a ocasião para uma pergunta. O versículo 27, na parte B, o texto diz: e no caminho. Então veja que Jesus, ele resolve ir para Cesareia de Filipe. Jesus vai nessa empreitada, chama seus discípulos, e ali Jesus, ele começa a conversar com seus discípulos. E eu creio que sempre que Jesus conversava, o assunto era a Bíblia, o assunto era os profetas, o assunto eram as profecias, o assunto eram as promessas do Senhor Jesus Cristo, principalmente os textos messiânicos que falavam a respeito dele próprio, do Senhor Jesus Cristo. Então Jesus, ele preencheu seu tempo, até mesmo conversando, até mesmo andando, para ensinar as pessoas, as gentes que careciam de ensino, porque Jesus, certa feita, olhou para a multidão e viu que as multidões estavam perdidas como ovelhas sem pastor, e ele viu que o povo estava carente de ensino. E não é isso que o mundo hoje está precisando? Os homens de hoje, as mulheres de hoje precisam muito do ensino bíblico. Oh, como seria bom se as pessoas parassem um pouco, refletissem, meditassem nas promessas de Deus, verificassem o estado da nossa alma, da sua alma, da minha e da sua, e verificassem o quanto nós carecemos deste ensino para a nossa alma. O nosso espírito, ele tem sede de Deus. O nosso corpo, ele tem fome, tem sede das coisas naturais, nos alimentamos, mas o nosso espírito, ele carece, e somente a palavra de Deus, somente o Evangelho de Cristo, tem palavras que preenchem a nossa alma. O nosso espírito se alimenta quando nós ouvimos coisas que de fato alimentam a nossa alma. A nossa alma não é alimentada só com mensagem de celular, e se for mensagem de celular, bíblica. Se for mensagem de celular, bíblica. Se não for, não vai alimentar a nossa alma. Pode até alimentar o intelecto, mas a alma, somente a palavra do Senhor. Peçamos a Deus que Deus nos ensine. Peçamos a Deus que o Senhor nos dê assim sempre uma oportunidade para falar do amor de Cristo, do Evangelho, da esperança que Cristo tem. Às vezes nós desperdiçamos tanto tempo jogando conversa fora, falando muitas vezes de política, falando deste mundo, de suas diversões, e a gente perde tanto tempo com isso. Mas peçamos a Deus, Senhor, assim como o Senhor Jesus Cristo, ele sempre estava falando do Pai, sempre estava falando de uma mensagem salvadora, sempre estava falando de uma esperança, que nós possamos também transmitir esperança para as pessoas que estão perecendo. Que Deus nos dê sabedoria. Mas nesse momento que Jesus está no caminho, surge então o momento onde Jesus vai fazer uma pergunta. E aqui eu vejo a pergunta de Jesus acerca da opinião do povo a seu respeito. Está ainda no versículo 27. Jesus caminha e ele faz a seguinte arguição. Perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem diz os homens que eu sou? O que é que os homens estão dizendo? Qual a opinião ou as opiniões que eles têm a respeito de mim? Então Jesus queria saber o que o povo estava pensando acerca dele. E ele não perguntou isso à multidão. Jesus não fez essa pergunta às pessoas da multidão. Ele fez aos seus discípulos, porque ele queria ouvir da boca dos seus próprios discípulos o que a multidão estava dizendo. Então, o que nós percebemos aqui também é a humildade do Senhor Jesus. Jesus, ele, por ser Deus, o Espírito do Senhor poderia ter lhe revelado a opinião das pessoas, mas Jesus, revelando a sua humanidade, ele se absteve disso. Ele, podemos dizer, ele abdicou deste poder de onisciência nesse momento. Para quê? Para ouvir a opinião do seu discípulo acerca do que as pessoas diziam. Então ele abriu mão deste seu poder onisciente. E nesse momento que Jesus faz essa pergunta,
quem diz os homens que eu sou? O que nós vemos é a resposta da opinião do povo. Está no versículo 28. E eles responderam: João Batista. E outros: Elias. Mas outros, um dos profetas. Mateus também no capítulo 16, ele vai falar a respeito dessa confissão de Pedro. Ele até acrescenta Jeremias, João Batista, Elias, e um diz que é Jeremias. Então veja a opinião do povo, veja como as opiniões estavam equivocadas, errôneas. Então esta resposta para mim só revelou a ignorância do povo. E você que não é crente, você que ainda não é um cristão, quem é Jesus para você? O que você tem pensado a respeito de Jesus? Muita gente tem opiniões erradas, errôneas a respeito do Senhor Jesus. Mas Jesus estava ali entre o povo, estava ali no meio dos seus discípulos. Jesus estava pregando, fazendo tantos milagres, pregando belíssimos sermões, falando a respeito do reino de Deus. Mas o povo não entendeu quem é Jesus. O povo ignorou o Senhor Jesus Cristo. Achavam que ele era João Batista, porque João Batista ele já tinha morrido. Então alguns acreditavam até naquele momento, já naquele momento, essa percepção errônea, achando que existe a reencarnação. João Batista morreu, mas o espírito de João Batista agora estava em Jesus. Então esse era o ensino de alguns naquela época, como hoje fazem os espíritas kardecistas que acreditam na reencarnação. Se nós acreditássemos em reencarnação, para que Jesus veio então para este mundo? Porque segundo o ensino da reencarnação, o ensino de Allan Kardec, uma pessoa para se tornar capaz de herdar o céu, de ser uma pessoa digna, de ter um lugar de paz ao lado de Deus, essa pessoa tem que sofrer várias reencarnações para ir se aperfeiçoando. Mas se isso for verdade, para que Jesus morreu na cruz? Não, amigo, não existe reencarnação. Hebreus 9:27, a Bíblia diz que portanto está ordenado aos homens a morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. Não existe uma repescagem da salvação, não. Ou você aceita Jesus agora, ou então vai partir para a eternidade, para o fogo do inferno, junto com o diabo e seus anjos. Aproveita a oportunidade enquanto Jesus ainda não voltou. Mas muita gente tem acreditado nessas opiniões completamente divergentes do ensino escriturístico das Sagradas Escrituras. Não existe reencarnação. Então este pensamento em dizer que Jesus era João Batista, que tinha ressuscitado, ou então alguns chegavam a dizer que também, conforme Mateus registrou, Jeremias, ou outros até dizem Elias. Ora, Elias subiu para o céu no carro de fogo, ele está lá na presença de Deus. E outros chegavam a dizer, ou um dos profetas. Então não sabiam de fato, as opiniões não convergiam para a Bíblia. A opinião ou as opiniões das pessoas não compreenderam quem foi Jesus de fato, que ele era o Messias. Eles não entenderam isso. Eles achavam que era simplesmente um profeta, ou alguém que tinha se reencarnado e agora era outra pessoa, no corpo de outra. Se na época de Jesus as pessoas que foram contemporâneas dele tinham opiniões divergentes, não compreenderam Jesus, que dirá o povo de hoje? Amiga, a única maneira de você conhecer quem de fato é Jesus é você examinando o manual do fabricante. Examine a Bíblia e você vai entender o propósito de Deus para a sua vida. Você vai entender que só há um escape para a sua alma, é o Senhor Jesus Cristo. E ele disse, mas vós, quem dizeis que eu sou? Então Jesus escuta a opinião do povo. Os discípulos falam a opinião do povo. E agora Jesus, ele faz essa pergunta a respeito da opinião dos discípulos. Jesus agora quer ver o parecer, ouvir o parecer dos seus próprios discípulos. Esses discípulos que conviviam com ele praticamente 24 horas no dia. Estes discípulos que estavam sempre pisando na mesma poeira, caminhando na mesma estrada, participando dos mesmos trabalhos, dos mesmos sermões, indo com Jesus para lá e para cá, entrando em aldeias e povoados, vendo Jesus curar.
paralíticos, cegos, aleijados, ressecados, ressuscitando mortos. Jesus agora, esses discípulos que foram testemunhas oculares, Jesus agora queria saber um parecer real, quem de fato era ele para os seus discípulos, porque as multidões nem sempre estavam com Jesus, mas os discípulos, a opinião dos discípulos, o parecer dos discípulos é de grande peso. Por quê? Porque eles conviviam com o Senhor Jesus. Então perceba que Jesus ele não se importou com a opinião errada que o povo tinha acerca dele. Jesus não foi discutir com o povo: mas vocês são ignorantes, tantos milagres que eu tenho feito e vocês ainda têm essa opinião divergente. Não, Jesus não foi contender com o povo. Jesus queria saber a opinião. Então Jesus se interessa pelo parecer, pela opinião dos seus discípulos. Eu repito novamente, reitero: quem é Jesus para você? Algumas pessoas chegam a dizer: Jesus foi um fundador de uma religião, Jesus foi um homem muito ético, Jesus foi um homem inteligentíssimo. Só isso, você não disse nada ainda sobre Jesus. Isso é muito pouco. Jesus foi muito maior, Jesus foi muito mais glorioso, Jesus foi muito mais maravilhoso. Jesus é onipotente, Jesus é onisciente, Ele é o maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, a brilhante estrela da manhã, o caminho, a verdade e a vida. Ele é tudo mais do que isso. O que é Jesus para você? Quem é Jesus para você? O que Ele significa para a sua vida? Qual o significado Jesus tem, amado irmão e amado ouvinte, amigo? Qual a opinião? O que você espera de Jesus para a sua alma? Se você nunca perguntou isso, é porque você ainda não conhece Jesus. Se você não sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida, é porque você de fato não entendeu quem é Jesus para você. Mas entenda Jesus a partir de agora. Comece a ler a sua palavra e você vai descobrir quem de fato é o Senhor Jesus. Então muitos hoje, até hoje no século 21, respondem erradamente quem é Jesus. Mas nesse instante, quando o Senhor Jesus ele pede a opinião dos discípulos, nesse momento nós vemos no versículo 29 a verdade dita por Pedro. Pedro sempre foi aquele discípulo mais adiantado, mais afoito. Quando Jesus aproximou-se do barco pisando sobre a água, o único discípulo que pediu para ir à presença de Jesus não foi Tiago, não foi João, não foi André, não foi Bartolomeu, Mateus, nenhum desses, foi Pedro. Senhor, realmente se fores tu, se és realmente tu que está me chamando, manda-me ter contigo agora. Aí Jesus disse: Pedro, vem. A Bíblia diz que Pedro, ele desce do barco, coloca, não sei se for a perna esquerda ou a perna direita, e ele não afunda na água, e ele começa a andar sobre a água. E enquanto ele estava olhando para Jesus, Pedro estava firme, mas no momento em que ele começou a ouvir o barulho do vento, a força do mar, ali ele desviou o olhar de Jesus, e nesse momento Pedro afundou. Isso acontece com a nossa vida. Há momentos que nós estamos numa comunhão tão grande com Deus, mas há momentos que a gente parece que esquece que Jesus está conosco no nosso barco, e aí a gente começa a naufragar. Que nesta noite, esta mensagem lhe cause um grande efeito no seu coração, na sua alma, para você nunca desviar o olhar do Senhor Jesus. A verdade dita por Pedro, versículo 29: e respondendo Pedro lhe disse, Jesus já ouviu a opinião das pessoas, é um profeta, é João Batista, é Elias, é Jeremias, ou um dos profetas. E respondendo Pedro lhe disse: tu és o Cristo, aleluia. E Mateus ainda diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, aleluia, glória a Deus. Mas Marcos disse: tu és o Cristo. Mateus é mais completo, Mateus ele foi mais contundente, ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Mateus 16:16. Ou seja, quando Pedro ele diz: tu és o Cristo, ele estava dizendo: tu és o ungido, tu és o Cordeiro, tu és o Messias, tu és a semente da mulher, tu és o Cordeiro, tu és o servo sofredor. Esta foi a opinião. Quando nós lemos Mateus, Marcos,
ele não registrou toda a palavra do Senhor Jesus Cristo em relação ao que Jesus responde a Pedro, mas Mateus ele vai mais profundo, ele foi um pouco mais literal, e ele diz assim, o texto diz: e Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí a resposta de Jesus. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, isto é, filho de Jonas. Esse prefixo Bar significa filho. Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Bendito seja o nome do Cordeiro de Deus, que vive para todo sempre. Bendito seja Deus. E nesse momento, quando Pedro, voltando ao texto de Marcos, tu és o Cristo, nós vemos aqui, neste instante, a advertência de Jesus aos discípulos, está no versículo 30. O que foi que Jesus fez? Jesus não disse: muito bem, Pedro, fale isso, faça propaganda do meu nome, mande fazer um outdoor, saia pelos quatro cantos do mundo dizendo que eu sou Cristo. Nada disso. Nada disso. E admoestou-os para que a ninguém dissessem aquilo dele. Como nós precisamos aprender com Jesus esta lição de humildade, irmão Dedé. Tem tanta gente aí querendo ver o seu nome aí em letras garrafais, sabe? Por isso que Deus ele tem restringido as curas na igreja. As curas hoje são coisas raras de acontecer, porque se uma pessoa estiver pregando num púlpito, ou não só num púlpito, ou numa cruzada, ou em qualquer lugar, e de repente Jesus se ele começar a curar pessoas, cegos, mancos, enfim, fazendo esses milagres que a Bíblia relata, quem vai ganhar nome, as pessoas já olham assim, já querendo idolatrar o pregador. É assim ou não é? Já é assim, vão para aquela igreja porque aquele pregador vai estar lá. Aí desvia o olhar. Isso aí sabe o que é? Foi o que Pedro fez, tirou o olhar de Jesus e foi olhar para o tamanho do vento. Então, é por isso. Aí quando a glória não é para Deus, Deus fecha, digamos assim, a torneira da bênção, sabe? Numa linguagem assim bem fácil de você entender. Deus fecha porque a glória está sendo dada ao homem. Essa é uma das explicações, pelo menos isso que o meu espírito entendeu. Aí a gente mede, bota na balança isso aqui. Por um lado, Jesus com tanto poder para ressuscitar morto, poder para curar paralítico, né? Surdo, mudo, ressuscitar, mandar paralítico sair com a cama na cabeça, enfim, fazendo tantos milagres. E Jesus agora pede: não diga isso, não diga que eu sou Cristo. Mas por que Jesus disse isso? Por que ele pediu? Porque as pessoas tinham uma visão errada sobre o papel, a função de Jesus, a missão de Jesus. Alguns achavam que, ele é o Cristo, então é ele que vai entrar no cavalo branco, como faziam os generais romanos. Ele vai entrar em Jerusalém, montado num cavalo, com espada, com um exército poderoso, vai expulsar Herodes aqui, esse Idumeu presunçoso que está ocupando aqui indignamente o trono em Israel. Nem judeu ele é, vai expulsar os romanos. Essa era a visão que os religiosos tinham do Cristo, do Messias. Então o termo Cristo, o termo Messias, para ele não cabia na pessoa de Jesus, porque Jesus não era esse político, Jesus não era esse líder militar, ao contrário, ele mandava amar os inimigos. Ora, como os judeus iriam amar os seus opressores, os romanos, se eles oprimiam a nação? Os impostos levados para Roma. E agora Jesus manda: que Messias é esse? Messias que nada, isso é um impostor. Essa era a visão que eles tinham. Olhava para as suas credenciais, mas ele nunca frequentou escola dos rabinos. Quem deu tal autoridade para ele dizer isso? Porque Jesus não frequentou as escolas.
as escolas dos rabinos, ele frequentou a escola normal, lá em Nazaré, como qualquer outra criança, indo todos os dias aprender lá na sinagoga. No dia de sábado ele aprendia acerca da lei, mas os ensinos dos rabinos ele não teve. Mas Deus deu sabedoria a ele. Com 12 anos de idade ele já estava fazendo perguntas, né? Respondendo e fazendo perguntas, questionando, argumentando, arguindo com as autoridades. Eles ficavam sobressaltados. Que criança é essa? Que sabedoria é essa? Sabe por quê? Porque ele é o Filho de Deus. Sabe por quê? Porque toda a sabedoria está nele. Bendito seja o nome do Senhor. Então Jesus pede: admoestou-os para que a ninguém dissesse aquilo dele. Essa era a forma que eles iriam ver Jesus, o Messias, um guerreiro, um general poderoso. Aí Jesus, o que é que Jesus faz? Entra em Jerusalém montado no jumento. Olha só, né? Como Jesus, ele é maravilhoso, irmão Dedé. Pensava que era um cavaleiro, um cavalo branco que ele vai vir em Apocalipse capítulo 19. Aí sim ele vai vir no cavalo branco, celestial. Agora ele entrou lá em Jerusalém montado num jumentinho para se cumprir Zacarias, se não me falha a memória, 9 verso 9. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Nós vimos a opinião de Pedro, e agora vamos falar a respeito da rejeição do Messias. Precisamos olhar, irmãos, os versículos 31 e 32. Olha, Bíblia se aprende, se estuda ela. A gente perde tempo, não ganha tempo, né? A gente não perde tempo na Bíblia, a gente ganha tempo. Mas perder tempo no sentido assim do tempo humano, né? Mas ganha muito aqui em sabedoria. Quando nós olhamos os versículos 31 e 32, nós vemos que Jesus começou, depois que ele proíbe os seus discípulos de falarem quem ele era de fato, Jesus ministrou acerca desse fato, acerca da rejeição do Messias. O versículo 31 diz assim: e começou a ensinar-lhes. Então, quando Jesus começa a ensinar os discípulos, Jesus queria mostrar que ele iria morrer. E ele começa a ensinar aos discípulos a necessidade disso. Então, ele começou a mostrar que o cordeiro deveria ser morto, precisava ser morto. Então, Jesus precisou ministrar isso aos seus discípulos. E eu creio que ele começou a ensinar pelas Escrituras. E eu creio a partir de Gênesis 3 e 15. Quando nós lemos, irmã Ivanilza, Gênesis 3, versículo 15, ali já mostra que Jesus vai sofrer. Porque a Bíblia diz que Satanás lhe feriria um calcanhar. Jesus esmagaria a cabeça de Satanás com a vitória que ele triunfou na cruz e na ressurreição, mas ele também seria atingido. Então mostra que Jesus seria ferido. E essa ferida era uma ferida no calcanhar, isto é, não iria causar muitos problemas. E de fato, Jesus morreu, mas ele ressuscitou. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então, a partir de Gênesis 3 e 15, eu creio, possivelmente Jesus falou para os discípulos. Ele pode ter falado isso. E Jesus também falou da dimensão do seu sofrimento. Versículo 31, ele diz assim: que importava que o Filho do Homem padecesse muito. Jesus começa a mostrar aos seus discípulos, ele estava preparando o coração dos discípulos para uma notícia que eles nunca tinham ouvido antes. Para os discípulos, eles achavam que Jesus nunca ia morrer. Como? Um homem que ressuscita morto, um homem que dá vista cego, um homem que tem poder de andar sobre as águas, de mandar o mar se acalmar. Esse homem não vai morrer. Ele não vai. Ele é Deus, ele é o Filho de Deus, não vai morrer. Como os discípulos estavam enganados, esqueceram que Jesus veio em corpo, esqueceram que Jesus tinha ossos, esqueceram que Jesus tinha tecido, tinha corpo como nós temos, esqueceram disso. E Jesus começa então a preparar eles para ele não amaciando o terreno, digamos assim, para eles não ter esse choque assim repentino. Então ele começa a expor pelas Escrituras que importava que o Filho do Homem padecesse muito, isto é, sofresse muito. Então Jesus prepara seus discípulos para que ele não se surpreendesse com os seus sofrimentos que sobreviriam a ele. E possivelmente, eu creio, estávamos preparando esta mensagem quando o Espírito do Senhor me fez ver esse versículo aqui de Isaías 53:4. Possivelmente
possivelmente Jesus ensinou a respeito desse texto, porque Isaías 53 é o texto que todo judeu sabe disso. Todo judeu, ortodoxo, ultra-ortodoxo, seja ele quem for, ele sabe que o Messias tinha que sofrer, mas não esperava que fosse Jesus. Então, possivelmente, Jesus pode ter citado Isaías 53:4, que mostra o sofrimento. Vamos ver? O texto diz: verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. Tem muita gente aqui, irmão Joel, que pega esse texto aqui e distorce o texto. Está vendo? A Bíblia diz que crente não é para ser doente, crente é para ficar dentro, porque a Bíblia diz que Ele levou as nossas enfermidades. Mas a enfermidade aqui no texto é pecado, são transgressões. Então, verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades espirituais, e as nossas dores, levou sobre si a nossa culpa, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então aqui já está mostrando o sofrimento de Jesus. Ele tomou sobre si, quer dizer, a culpa do pecado, que era para vir sobre o pecador, caiu sobre Jesus, porque não é o Cordeiro, então Ele absolveu. Ele tomou o nosso lugar para que eu não morresse na cruz e você também não morresse na cruz. Então Jesus começa a ensinar aos seus discípulos a importância da sua morte. E na sequência, Jesus falou da recusa de sua pessoa pelos religiosos. As pessoas que mais deveriam aceitar Jesus deveriam ter sido, naquele momento, naquele período ali, os religiosos. Era o que mais entendia das Escrituras, das promessas de Deus. Mas eles rejeitaram. E olha o que Jesus falou, está no versículo 31 ainda: e fosse rejeitado pelos anciãos e príncipes dos sacerdotes e pelos escribas. Então Jesus está mostrando, falou a respeito da sua recusa, principalmente pelos religiosos, rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes. Esses príncipes aqui são os principais. Quando você vê príncipe no Novo Testamento, significa principais. E pelos escribas. Então nós vemos no texto que, por que os religiosos não aceitaram Jesus? Porque a religião dele estava comprometida com a política romana. O culto estava desvirtuado. Havia um conluio da aristocracia, dos saduceus com os romanos. Ganhavam ali, cada um tinha o seu quinhão, ganhando dinheiro das ofertas, dos dízimos das pessoas, a troca de moeda, o câmbio ali existia no templo. Eles não aceitavam a moeda romana. Nenhum judeu deveria entregar uma moeda romana, era uma blasfêmia isso, era uma ofensa a Deus. Entregar uma oferta, um dízimo em moeda romana, tinha que trocar por moeda judaica. E nesse momento, na troca, tinha o ágio. Então eles lucravam. E eles viam que as pessoas estavam seguindo Jesus. As pessoas sabiam desses erros que aconteciam na religião, e o povo estava cansado dessa hipocrisia religiosa, e eles temiam perder apoio popular. Por isso aliaram-se aos romanos. Não queriam saber de Jesus. Eles desprezaram Jesus, não levaram Jesus a sério. Mas isso Jesus também sabia, e está em Isaías 53, verso 3. Olhe como eles desprezavam Jesus. O texto diz: era desprezado e o mais indigno entre os homens. Então já estava profetizado, Jesus já sabia. Irmã Evanilza, quando ele chegasse aqui, ele ia ser desprezado pelos homens. Não todos, mas principalmente pelos religiosos. Está aqui, ó. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Não é assim hoje? Tem aquele irmãozinho humilde que está na igreja, as pessoas às vezes desprezam ele, porque olham só a aparência exterior, olha pelo calçado dele, aí olha assim uma sandália, um cabresto de uma cor, outra da outra, não é? Uma camisa que não está combinando com a calça, com a gravata, aí a pessoa olha assim, esse crente aí, coitado, não é de nada,
não é de nada, é você, rapaz. Aquele irmão ali é precioso aos olhos do Senhor. Ele custou o preço do sangue de Jesus. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Então os homens escondiam o rosto, era desprezado. Então Jesus já estava vaticinado do desprezo que ele sofreria. Então Jesus começa a ensinar isso a seus discípulos, esse desprezo, essa rejeição dele. E agora Jesus vai falar pela primeira vez, irmão Abimael, Jesus vai falar pela primeira vez que vai morrer. Imagine a expectativa dos discípulos, ouvindo Jesus falar, tudo bem, as escrituras, mas quando Jesus disse que ia morrer, foi um choque para eles, um choque. Então Jesus, pela primeira vez, ele fala acerca da sua morte. Está no versículo 31 na parte D, e que fosse morto. Então está dizendo, e que fosse morto. Então Jesus prepara o coração dos seus discípulos para que eles não se surpreendessem com sua morte. E ele fala que vai morrer, ele fala da sua morte. Pelo menos umas 3 vezes Jesus falou acerca de sua morte. Mas sabe por que Jesus teve que morrer? Irmão Abimael, você ainda é um novo convertido ainda? É que se Jesus não morresse, você nunca seria salvo. Eu não seria, nenhum dos irmãos aqui. O mundo não seria salvo, porque Jesus nos substituiu, aleluia, na cruz do Calvário. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus estava chegando ali, passando próximo a João Batista, sabendo que o seu ministério estava findando, ele mostra para seus discípulos ali, João e André: olha, ali está, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. A partir de hoje vocês devem seguir a ele. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, somente Jesus. Então, se Jesus não morresse, irmão Abimael, nós íamos para o inferno, todo mundo. Ninguém teria a esperança de vida eterna com Deus, mas Jesus nos substituiu. Você já pensou nisso, meu amigo? Já levou a sério isso? Pense na sua alma. Aceite Jesus como seu Salvador. E agora, além de Jesus dizer que iria morrer, ele dá uma boa notícia. Se ele falou pela primeira vez da sua morte, ele vai falar a primeira vez a respeito da sua ressurreição. Está no versículo 31, na parte E, o texto diz: mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Oh, glória a Deus! Eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Bendito seja Deus. Glória a Deus. Ele estava dizendo que não ficaria morto para sempre. Aleluia. E o Salmo 16, versículo 10, viu, irmão? Anota aí, irmão Dedé. Salmo 16, versículo 10 é um salmo messiânico. Salmo messiânico. O que é que esse salmo diz, pastor? Não deixarás a minha alma no inferno, isso é, na sepultura, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. O que é que o texto está dizendo? Aí, Atos capítulo 3, versículo 37, é o cumprimento dessa palavra. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Isto é, o corpo de Jesus não apodreceu. O corpo de Jesus, qualquer defunto, quando morre, se não botar numa geladeira aí, no canto aí, como é lá o local lá? No ITEP, obrigado, irmão. Se não colocar naquela geladeira do ITEP ali, o corpo vai ficar por 24 horas, 48 horas, ninguém mais quer. Enterra a pessoa, porque fede. Mas o corpo de Jesus não viu corrupção. Bendito. Isso estava onde? Profetizado no Salmo 16, versículo 10. O seu corpo não sofreria podridão. Seu corpo, os bichos não comeriam, né, as carnes de Jesus. Por quê? Porque o seu corpo seria transformado a partir do terceiro dia. Bendito seja o nome do Senhor. Nenhuma corrupção viu. Atos 13, 37. Glória a Deus. Mas aí Jesus falou claramente, está no versículo 32, e dizia abertamente. O texto está dizendo, quando ele diz abertamente que vou morrer, olha, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou ressuscitar, eu vou morrer aí, discípulo, alguém tem dúvida aí? Eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Pode contar 3 dias. Glória a Deus.
Então Jesus falou de modo claro, como o texto diz assim, que ele falava abertamente, dizia abertamente essas palavras, ele dizia de forma clara, direta. Literalmente Jesus disse que ia morrer. Literalmente. Mas infelizmente a nossa vida é cheia de altos e baixos. Hoje a gente está bem crente, pulando esse povo, pregando, cantando, né? Proclamando aí a plenos pulmões: Jesus é meu maravilhoso, Jesus é meu. Jesus é meu eterno Salvador, por seu sangue já remido estou, deu-me paz, pois ele me amou. Faltou aqui a letra. Então a gente está assim, tem dia que a gente está assim, cantando, uma benção, né? Mas tem dia, cadê a nossa fé? Os discípulos também foram assim, estavam com Jesus, vendo Jesus fazer tanto milagre, mas teve uma hora que eles retrocederam na fé. Então há momentos que falta fé em nós, e com Pedro não foi diferente. E aí vou para o último tópico dessa mensagem: a repreensão de Jesus a Pedro. Então Jesus conta que de fato ele vai morrer, ele diz que vai ressuscitar. Mas o que vai acontecer está no versículo 32, parte B, versículo 33, a última parte dessa mensagem. Jesus é chamado em particular por Pedro. Quando Pedro escuta aquilo, Jesus vai morrer, aí Pedro: não pode, eu preciso ter uma audiência com Jesus, eu vou fazer uma reunião com Jesus, só eu e ele. Então ele teve uma conversa particular com Jesus, está no versículo 32. E Pedro tomou a parte. Pedro disse assim: quem sabe, dá licença aí, viu, meus companheiros discípulos, vem aqui, Jesus, por favor, acompanhe aqui. E saiu com Jesus. A Bíblia diz que ele chamou a parte, chamou Jesus a parte, tomou a parte. Isto é, parece que ele não entendeu nada do que Jesus falou. Parece que aquelas, eu citei aqui, possivelmente Jesus deve ter falado de Isaías 53 e outros textos bíblicos, salmos também messiânicos, falando da morte do Senhor Jesus, do seu padecimento. E Pedro parece que ele não entendeu nada aqui dali. Aí pede uma reunião a sós com Jesus, uma conversa ali reservada, uma conversa exclusiva, né? Para falar com Jesus. E nós também precisamos falar com Jesus na oração. Precisamos falar com Jesus na oração, amém? Glória a Deus. De forma reservada, né? Entra no nosso quarto, fecha a porta. Eu vi, irmãos, não se escandalizem com o que eu vou dizer. Durante a pandemia do coronavírus, que ainda é vigente, eu vi em muitas cidades crente de joelhos, irmão, viram? Mas segundo a Bíblia, não é para fazer aquilo. Quando for para orar, por quê? Já receberam a recompensa. Jesus ele reprimiu. Jesus reprimiu os fariseus porque eles oravam nas praças para serem vistos pelos homens. E não é que as pessoas fazem. Jesus diz: quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora a teu pai em secreto, e em secreto ele te recompensará. Foi assim que ele ensinou? Não foi assim que Jesus ensinou? Vá para a Bíblia. Tudo bem, é um ato de amoroso dos irmãos, um gesto ali, mas seria muito mais útil cada um crente daqueles irmãos fosse para o quarto e orar a Deus ali no pão e orar. Eu não sou melhor do que ninguém, mas também não sou o pior. Mas a gente tem que usar a Bíblia nessa hora também, tá certo? Então vá para a Bíblia, é o que Jesus ensinou. Então Pedro chama Jesus à parte, e naquele momento nós vemos aqui a sua desaprovação ao sofrimento de Jesus. Pedro não concordou. Versículo 32 na parte B diz: e começou a repreendê-lo. Como é que a pessoa vai repreender Jesus? Como é que a pessoa vai corrigir Jesus? Pedro, logo Pedro. Se fosse somente Mateus, se fosse somente André, mas Pedro corrigir Jesus, te corrige, Pedro. Te corrige. O que é que a gente vê nesse texto? É que Pedro, ele revela-se um homem natural. E a Bíblia nos mostra,
Paulo, inclusive, escreve sobre isso, que o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então Pedro, naquele momento, ele foi olhar com o olhar natural. Ele, naquele momento, ele estava vendo apenas um homem, o corpo físico de Jesus. Ele não estava vendo a espiritualidade de Cristo, não estava enxergando. E olha que Pedro foi usado há poucos minutos atrás. Deus deu essa revelação a Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ali foi a opinião de Pedro, mas dada pelo Espírito Santo. Mas nesse momento, Pedro colocou os seus interesses pessoais na frente. Ou a amizade que ele tinha por Jesus. Ele não queria que Jesus morresse. Ora, quem não queria que Jesus morresse era Satanás, o diabo. Não queria que Jesus fosse para a cruz. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. E Paulo ainda escreveu aos Coríntios capítulo 1, versículo 18: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Pedro então procura dissuadir Jesus e começou a repreendê-lo. E nesse instante, irmãos, vemos o gesto de Jesus, versículo 33. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos. Eu não sei se os discípulos ouviram a conversa de Pedro com Jesus, mas Jesus não concorda com o que Pedro diz, e Jesus entende quem está ali falando na boca de Pedro. Quando a gente vê isso, a gente concorda que Jesus não concorda com desvios doutrinários. Desvio doutrinário está acontecendo hoje nas igrejas, está. Muitas igrejas estão cometendo desvios doutrinários, ensinando doutrinas de demônio, como diz Paulo, porque não estão mais lendo a Bíblia, não estão meditando, gastando tempo, preocupando-se, pesquisando, lendo, meditando, orando, buscando algo de Deus para trazer, como eu estou procurando aqui, me esforçando para dizer alguma coisa útil para você. E nesse instante nós vemos a repreensão. Jesus olha para os discípulos e nesse instante o texto diz: repreendeu Pedro. Por que Jesus repreendeu Pedro? Porque Pedro deu lugar ao diabo. Quem não queria que Jesus fosse para a cruz era o diabo. Não queria que Jesus morresse. Não queria que Jesus fosse o Cordeiro de Deus, morresse por nós. Jesus repreendeu Pedro porque Pedro não estava vendo as coisas como Deus estava vendo. Deus não tinha um plano B. Deus só tem um plano. E esse plano é infalível, que era a morte do Cordeiro de Deus. Aliás, Jesus só morreu porque Deus permitiu. Os homens só mataram Jesus por conselho e presciência de Deus, que Deus permitiu que seu filho morresse na cruz do Calvário. Parecia que Pedro estava com boa intenção, mas Deus não queria assim. Talvez você, sabendo que seu amigo vai cair no precipício, você segure ele para ele não cair no precipício. Ou um acidente, você vê que você vai andando na estrada e de repente aparece um carro, você vê, meu amigo vai ser atropelado, e você grita, você corre para puxá-lo de alguma forma, nesse impulso. Só que na questão da salvação, isso aqui não foi um impulso por amizade, não foi algo do próprio Pedro, foi alguém que estava usando a boca de Pedro, e foi Satanás. Satanás, ele não parou de falar, de usar a boca do povo. Satanás todo dia ele usa a boca das pessoas. Satanás, ele usou uma cobra, uma serpente. A serpente falou com Eva. Satanás, personificado naquela serpente, teve uma conversa com Eva. E Satanás não ficou calado ainda. Ele está usando a boca dos homens ímpios. Não é isso que nós estamos vendo no Brasil? É tanta mentira. Você liga a televisão,
principalmente o jornal da Rede Globo, graças a Deus lá em casa ninguém assiste, da Band News, da Band também, comprada recentemente pela China. Há um conluio para destruir o presidente da República. Oremos pelo nosso presidente, para que continue sendo uma pessoa temente a Deus, um amigo de Israel, uma pessoa que é contra a ideologia comunista, é contra a erotização das crianças, é contra a ideologia de gênero, é a favor do casamento tradicional, dos princípios judaico-cristãos. Satanás gosta disso? Não, ele quer um presidente que roube, ele quer um presidente que minta, quer um presidente que pague propina para deputado, para senador, para ministro. É isso que eles querem. Satanás quer ser senhor do Brasil, mas aqui, enquanto existir uma igreja e irmãos para orar pelo Brasil, por nossa nação, essa nação vai vencer em nome de Jesus. Glória a Deus. Então ele repreenda Pedro, repreendeu Pedro. Jesus não quis nem saber que é meu discípulo, porque não era Pedro que estava falando, era o diabo usando a boca de Pedro, irmã Evanilson. Só que o plano de Satanás é desvendado, versículo 33, dizendo: retira-te diante de mim, Satanás, não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Jesus usou ali o discernimento de espírito, é o que a gente precisa muito saber hoje, quando o espírito é de Deus e quando não é. Discernimento de espírito, o dom do discernimento de espírito, para saber quando uma coisa agrada a Deus e quando não agrada. E tem muita gente aí dizendo: Deus falou isso, Deus me deu isso, e às vezes não é Deus. Então Satanás usou a boca de uma serpente para enganar Eva, usou também a boca de Pedro para dissuadir Jesus do seu propósito de ir para a cruz e morrer por nós. Você pode dizer: Pedro teve boas intenções, mas boas intenções não colocam ninguém no céu. Não, só é colocado no céu o pecador arrependido que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. E para concluir, não são poucos ensinadores que propagam nos púlpitos de algumas igrejas que a questão do sofrimento não é para crente. Já falei isso aqui. Sofrimento é para crente também. Não existe cristianismo sem cruz. Segundo esses falsos mestres, quando uma pessoa sofre, é sinal que ela está em pecado. Entretanto, a realidade bíblica é outra. Não. Todo ser humano sente dor de cabeça, pode sentir dor de dente, enfim, outras enfermidades. Isso não, de forma alguma, significa que você está em pecado. O texto em apreço nos apresenta o próprio Cristo afirmando que iria padecer muito nas mãos dos religiosos. Então veja, se o próprio Cristo diz que ia padecer muito, quanto mais eu e você devemos sofrer neste mundo aqui. Tá certo? Então que Deus continue lhe abençoando, que Deus continue lhe dando graça. Ele sofreu, mas tudo por amor a você. Seja um cristão autêntico. Anuncie sempre que Jesus está pronto para perdoar as suas transgressões e os seus pecados. Vamos orar agradecendo ao Senhor por esta mensagem, que certamente deve ter falado no coração de alguém nesta noite. E se você, amigo, está distante dos caminhos do Senhor, que tal você voltar agora? Confesse seus pecados. Jesus vai perdoar seus pecados, mas Jesus não morreu na cruz só para perdoar os pecados. Não foi só por isso. Tem gente que pensa isso. Ah, Jesus, ele é o meu Salvador. Só isso? Ele é muito mais. Primeiro, ele não parou de interceder por você. Ele está todos os dias na presença de Deus, rogando, intercedendo por minhas transgressões e pelas suas transgressões. E a morte de Cristo também nos deu o quê? A última coisa que eu vou dizer: um relacionamento com Deus. Jesus perdoa seus pecados e lhe dá agora um relacionamento com Deus. Você pode orar agora, ter essa ousadia de, em nome de Cristo, invadir os céus em oração. Querido Pai, Senhor, eu te agradeço e te louvo por esta mensagem, Senhor. Eu espero que esta mensagem tenha alcançado algum coração ansioso para entender, Senhor,
que realmente o teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, é o nosso Salvador pessoal. Pai, eu te louvo por esse plano tão seguro, tão firme, por esta coragem, por esta, aliás, essa persuasão, Senhor, este interesse do teu Filho amado Jesus morrer na cruz para os meus pecados e os pecados do mundo inteiro serem perdoados. Pai, muito obrigado. Tu és um Deus perfeito, tu és um Deus santíssimo, Senhor. Obrigado por este discernimento, Senhor, que entendeu que naquele momento que estava usando a boca de Pedro era o nosso adversário, mas o Senhor o repreendeu, porque o Senhor, Ele é fiel e Ele tem todo o conhecimento. Abençoa teus filhos, os que estão aqui, ao irmão Dedé, sua esposa e irmã Ivanilza, também ao irmão Joel e de igual sorte ao irmão Abimael e a todos os teus servos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai, que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Oh, que descanso em Jesus encontrei, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Oh, que tesouros infindos achei, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Escolham os loucos, o mundo pra si, busquem riquezas, delícias aqui. Eu escolherei, ó Jesus, sempre a ti.